Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos desta audiência pública na condição de membro da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos, para avaliar o cumprimento das metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, referentes ao terceiro e último quadrimestre do ano de 2018. De imediato, passo a palavra ao secretário municipal de Finanças, Lucas Neckel, e ao secretário de Planejamento e Obras, José Carlos, da Prefeitura Municipal. Bom dia aos nobres vereadores, comunidade que nos assiste. Então nós vamos realizar então a apresentação das metas fiscais e referente ao último quadrimestre do ano de 2018. Basicamente, então, é o seguinte. Essa audiência pública, ela tem, então, o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que dispõe sobre as audiências públicas. E essas audiências têm como objetivo, então, possibilitar a participação popular nas definições dos planos e nos investimentos públicos municipais. Também informar a população sobre o planejamento municipal e como estão sendo executados os programas. E também visa assegurar a participação popular na definição dos investimentos, através de votação. E daí que se refere à nossa audiência pública, então, tem a obrigação de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais e físicas estabelecidas na LDO e na LOA. E também, conforme o disposto no inciso 4º do artigo 9º, as metas devem ser avaliadas até ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro. Então nós estamos dentro do prazo aí para apresentar as metas do ano de 2018. E essa audiência pública, então, se trata das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2018. Nós vamos apresentar aqui, seguindo essa metodologia. Então a gente vai rever quais eram as metas fiscais previstas, falar um pouquinho sobre os objetivos de se terem metas fiscais. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre as receitas arrecadadas, as principais receitas do município, falar das despesas, do resultado primário, do resultado nominal, e falar dos índices, então, constitucionais, aí, despesa com educação, saúde pessoal, e após isso estamos abertos a questionamentos. Qualquer dúvida no decorrer da apresentação sobre o que foi apresentado também pode interromper, que a gente tira na hora. Então, a LRF, a Lei da Responsabilidade Fiscal, disciplina a integração entre dívida consolidada, resultado primário, resultado nominal e as metas fiscais. Então, são um mecanismo de planejamento, acompanhamento e controle das etapas relacionadas ao endividamento público. E estas são as nossas metas fiscais. Então, as previsões da receita primária atualizada, no começo do ano lá, era 71.112.000. As despesas previstas no início de 2018 eram 66.528.000. A meta de resultado primário tinha que ser maior que R$500.000. O resultado nominal como meta maior que zero. E o montante da dívida pública em 31/12/2018, sem atualização monetária até o mês de agora de janeiro, então R$2.392.000. Então esses são as metas estabelecidas aí pela LOA e LDO. Por que é importante, então, fazer essa questão das metas aí? Para caso ocorra algum risco, né, então o município tem mecanismos aí para conter a despesa pública segundo os critérios da LDO. Se haver frustração de receita, a gente consegue então efetuar o bloqueio de dotação orçamentária. Também, se a dívida consolidada ultrapassar o limite no final de um quadrimestre, o município tem a obrigação de reconduzir até o término do quadrimestre, dos 3 quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% no primeiro quadrimestre, e tem que reduzir a zero até o final. Ou enquanto perdurar o excesso da dívida, né, fazer a limitação de empenho.
Então esses são os principais objetivos de acompanhar essas metas fiscais para ver se o município está atendendo e, se não estiver atendendo aqueles limites, de aplicar essas reduções e limitação de empenho caso não tenha atingido as metas. A questão da transparência, né? Os riscos orçamentários e os riscos da dívida que o município corre. Por exemplo, no início do ano você tem uma previsão e daí os riscos são aquelas questões que o município não tem como controlar, né? Por exemplo, a arrecadação de tributos a menor. Tipo, você tinha previsto lá pela média dos 3 últimos anos que a arrecadação seria tanto. Pode acontecer, por exemplo, do Estado lá ter uma frustração no ICM, ou a União reter FPM, alguma coisa assim. Então esses seriam os riscos, né? Então a arrecadação de tributos a menor, atividades econômicas, taxa de inflação e de câmbio, são os riscos de não conseguir cumprir o orçamento. Risco de dívida, então possíveis ocorrências externas à administração, né, que resulta no aumento do estoque da dívida, precatórios, enfim, outras dívidas não previstas na LOA. E para a questão da definição, a gente vai separar aqui a questão do que é a receita primária e o que é a despesa primária. Então, para essas análises aí são consideradas a receita primária, que no caso elas excluem receitas de financiamentos, juros, rendimentos, todo tipo de rendimento da conta do dinheiro no banco lá não entra nessa conta como receita. Esse dinheiro não entra nessas análises. A despesa também, tipo os juros que o município pode pagar, a amortização de dívida não entra também nessas despesas. Então aqui nós temos os dados consolidados aí da receita primária corrente e a receita primária de capital. Então nessa tabela aí a gente tem como receita primária realizado até o final de 2018 71.293.000 e a previsão atualizada para esse período era de 69.803.000. Então atingiu em 102,13% o realizado, um pouquinho acima da meta. A receita de capital são outros tipos de receita, de ingresso de capital. Tinha-se previsto, então, 3.991.000 e até o terceiro quadrimestre foi 2.067.000. 51,81% da meta. E a receita primária total, então, a soma das duas, atingiu aí 99,41% da meta. Então, ficando bem próximo aí do 100%, significa que teve uma previsão bem eficiente na parte lá da receita. Isso significa também que vem se mantendo os compromissos, né, no decorrer dos anos aí dos outros demais entes. Então aqui um resumo, né? Então a receita primária total prevista era de 73 milhões. 69 milhões em 803 mil receitas correntes e 3.991.000 em receita de capital. E realizou então 71.293 para a receita corrente e 2.067.000 para a receita capital. Então correspondendo a 99,41% da previsão. E aqui as principais receitas que compõem as receitas primárias e de capital lá. Então o FPM, esse gráfico aqui a gente está comparando 2017 com 2018. Em 2018, da FPM, aí tivemos 18.815.000 de ingresso de receita. Então uma variação positiva em relação ao ano anterior de 11,44% e 97,22% do previsto para 2018. Então ver que lá em dezembro, da questão da cota parte do FPM, ele subiu bastante em relação ao ano de 2017. O ICMS, um total então de 2018 de 16.116.000, uma variação de 30,94% positiva em relação a 2017. E na previsão aí deu 105,56% do previsto, superando a meta de arrecadação. O IPVA, então, dando um total aí em 2018 de 3.534.000, uma variação positiva em relação ao ano anterior de 27,73% e 112% do previsto. As arrecadações das receitas correntes próprias. Então o IPTU em 2018 arrecadou 5.667.000.
uma variação positiva de 37,57% e realizou 107,33% previsto. Que é a questão do que foi pago e arrecadado, né? A questão do ISS, de competência do município também, foi arrecadado 3.169.000, uma variação positiva em relação a 2017 de 16,92% e realizou 102,04% do previsto. ITBI foi arrecadado no ano 2018 1.083.000, uma variação de 25,72% em relação a 2017 e 110% do previsto. As taxas, que tem aí as taxas de lixo, taxa de alvará e demais taxas, foi arrecadado 1.572.000, uma variação de praticamente 40% em relação a 2017 e 100,73% do previsto. Então, sobre as receitas, aí alguma questão das despesas. Então, a despesa primária total consolidada aqui, a dotação atualizada, então era de 83.979.000. Podemos destacar principalmente a questão do que foi liquidado. Onde que ponto? Aqui. Questão liquidada aqui, né? Então, o que foi liquidado é o que foi executado de fato dos empenhos. Então, foi empenhado 65.494.000. As despesas que foram liquidadas, 64.867.000. E dessas liquidadas foram pagas 63.565.000. Essa diferença entre o liquidado e o pago aqui, então, ficou como restos a pagar para o ano de 2019. O que foi herdado em 2017 em restos a pagar foi 1.063.000 dos processados, e os não processados foram, então, 378.000 e pago 378.571. Então, essas são as despesas do município. Então, em cima disso, a gente consegue obter o resultado primário, né? Que ele indica a solvência fiscal do setor público, né? Então, faz o confronto da receita e da despesa para a verificação da compatibilidade, ou seja, se não gastou mais do que arrecadou no período e se há equilíbrio no exercício. Então, essa é a função do resultado primário. Então, também ele pode ser entendido como uma reserva para pagamento de juros da dívida. E quando o resultado é superior ao juro, serve para a amortização da dívida, né, permitindo um aumento do resultado nominal. Então, as receitas primárias totais aí, 73.361.000. As despesas pagas foram 63.565.000. Os restos a pagar de 2017 processados eram 1.063.000 e os não processados 378.000. Então, tirando da receita primária as despesas pagas em 2018, tem um resultado primário aí de 8.353.000. Então, um resultado positivo, cuja meta lá fixada na melhora é maior ou igual a R$500.000. Então, superou bastante a meta, esse quesito. Aqui a questão também do resultado primário ajustado, que dessas despesas pagas aqui, por exemplo, foi utilizado 4.612.000 de superávit do ano de 2017. Então, somando o que foi pago com as receitas de 2000 e o resultado primário de 2018, mais o saldo do exercício que foi pago em 2017 com superávit, então dá um resultado primário ajustado aí de 12.965.000. Então, fechando a meta. Então, em resumo, né, confrontando as receitas arrecadadas com as despesas pagas, apurou-se então valores positivos, né, enquanto a receita no período registra a cifra de 73.361.000, as despesas contabilizaram 65.007.000 reais. Então, um superávit financeiro de 8.353.000 para 2019. Então, eles registraram até o quadrimestre, terceiro quadrimestre, esses 8.353.000.
ficando 7.853.000 acima da meta de R$ 500.000. Com relação à apuração do resultado primário, né, ficou excluído lá como receita primária. Esse valor aqui são valores de rendimento do Instituto e da Prefeitura. Então, das receitas que estão no banco lá, então teve um rendimento financeiro de 5.908.000. Então, esse rendimento é do Instituto e Prefeitura. E despesa financeira, que seria pagamento de juros, amortização de empréstimo, da Prefeitura não teve, porque o município não tem nenhum empréstimo aberto para pagar, então não paga juros e não paga. Então, esse aqui foi o rendimento. Então, na questão do resultado nominal, né, então, o resultado nominal apura mais a questão da dívida fiscal, né, a apuração da dívida do município, que demonstra se o município, se a dívida evoluiu ou diminuiu no período, né, no caso no ano 2018. E para definição, a dívida consolidada, né, então são as obrigações financeiras assumidas pelo município para amortização em prazo maior que 12 meses. Então a dívida consolidada é o empréstimo que o município faz, por exemplo, para 36 financiamento, né, o próprio precatório, né, que às vezes tem prazo maior, entra tudo na dívida consolidada. Então aqui na tabela do resultado nominal, o município tinha como dívida consolidada lá em 2017, no final do ano, 44.111. Em 2018 entrou em precatórios de 44.000 para 2.392 para ser pago em 2018. Então a dívida consolidada do município saltou de 44 para 2.392. Daí dessa dívida consolidada são feitas algumas deduções. Por exemplo, lá em 31/12, o município tinha lá em disponibilidade de caixa 8.337.000. Nesse quadrimestre tem disponibilidade de caixa de 14.821.000. Então, deduzindo da dívida, isso aqui então vai ficar uma dívida consolidada negativa. Então, significando que o município tem condições de arcar com aquela dívida e ainda sobra dinheiro. Tipo, o município teria como arcar com a dívida de 2 milhões e ficaria ainda 12.428 para o município, em caixa. Então, o resultado nominal, que é a diferença entre a dívida que se tinha em 31/12 e em 2018 são 4.135.000, que é o resultado nominal, que a meta sempre ser maior que zero. Então significa que, se você entender uma dívida negativa, como se o município tivesse, não deve nada, né? E poderia fazer dívidas até se montando, né? Então, esse é mais ou menos o entendimento. E ajustando isso, né, então a variação do saldo do resto a pagar processados, mais o resultado nominal ajustado seria 4.538.000. Também estando acima da meta. Então, nesse quesito do resultado nominal também, o município registrou o termo a importância de 4.538.000, estando acima da previsão estabelecida na LDO, no montante de R$0 que tinha que ser, né? Confrontando a dívida fiscal líquida inicial de 8.293 com a dívida fiscal líquida no término do quadrimestre, de 12.428.000, houve um decréscimo no confronto das dívidas existentes com o recurso disponível. O demonstrativo da dívida pública consolidada, incluindo os restos a pagar, foi apresentado contendo um saldo inicial de menos 8.293. Com a movimentação no período decorrente das inscrições e amortizações, o saldo final apresentou um montante de menos 12.428.000, evidenciando uma diminuição durante o período. Então, na questão do resultado primário nominal a gente apresentou, então agora nós vamos ver um pouquinho do relatório resumido das execuções orçamentárias referente à aplicação dos mínimos constitucionais em educação, em saúde e em despesa com pessoal. Então, em educação, considera-se então a receita total de impostos. Então, a receita que é oriunda totalmente de imposto, independente de qual esfera que vem esse dinheiro, considerado então 50.502.000. Então, precisa se aplicar 25% desse valor. Então, foi aplicado
nesse valor as despesas com o MDE, aí, na administração geral 873 mil, na educação infantil 7.541.000, no ensino fundamental 9.425.000, na educação especial 417 mil. Então o total de despesas foi de 18.216.000. Porém, para o cálculo dos 25% se deduz então as despesas liquidadas com rendimentos das contas. Né? Então o rendimento financeiro daquele dinheiro que estava no banco deu desconto-se os menos 18 mil. E despesas liquidadas com recurso plus, que são os aportes aí que o município dá ao Fundeb, aí, que são 5.500.000. Então, descontando aí, o município gastou 12.698.000. Então, dando um percentual dentro dos 50.502 de 25,14. Então, atingiu o mínimo constitucional em educação. Aqui nós fizemos um comparativo de como foi durante o ano a evolução. Então, 17, 22, 23, 24, 58, fechando o ano então com 25,14. Um pouquinho acima da meta. Então, os dispêndios. Os dispêndios com educação representaram 25,14, que comprova ter então o município ter cumprir o artigo 212 da Constituição Federal. Na questão da saúde, a mesma receita considerada, né? Receita com impostos, só oriunda de impostos, 50.502.000. Na atenção básica, então foi 4.919.000. Na assistência hospitalar e ambulatorial, 1.971.000. Suporte profilático e terapêutico, 879.000. A vigilância sanitária, 77 mil reais. A vigilância epidemiológica, 54 mil. Então, despesa com atenção da saúde são 2.674.000. E descontando então as despesas que foram liquidadas com os rendimentos, menos 13.080. Então, confirmando aí o percentual de aplicação de 15,62% em saúde. Aqui então a evolução durante o ano, né, mês a mês aí, de quanto que o município foi feita a aplicação em saúde. Então começou lá em janeiro com 17,01, né, no acumulado, chegando até fechando dezembro com 15,62. Então, os índices de saúde, ficou demonstrado que a aplicação foi de 15,62%, evidenciando que foi cumprido o artigo 198 da Constituição Federal. A questão do índice com pessoal. Então, no Poder Executivo foi liquidado aí a despesa líquida de 31.122.000, que corresponde então à receita corrente líquida dos últimos 12 meses, acumulados 67.522.000. O município ficou com 46,09, então ficando abaixo do limite de alerta. O Poder Legislativo teve uma despesa liquidada de 1.119.000, então com um percentual da receita corrente líquida de 1,6, ficando abaixo do limite de alerta de 5,4. Então o total da despesa com pessoal, somando o Poder Executivo e Legislativo, deu 32.242, dando um percentual de 47,75. Também abaixo dos 54% do limite de alerta. Aqui mais ou menos como é que ficou o índice durante o ano. Em janeiro estava em 49,29, estava acima do limite prudencial. Se manteve acima do limite até o mês de maio, e em junho e julho começou a decair então esse limite. Ele decaiu principalmente em função disso, que a receita corrente líquida acumulada em janeiro, de janeiro a janeiro, era 60 milhões. E aqui em abril ela começou a subir, então as despesas, a receita corrente líquida acumulada começou a subir. E como subiu a receita acumulada, decresceu o gasto com o índice de gasto com pessoal. E o gasto com pessoal acumulado de 12 meses aí, então se manteve. Em janeiro era 30.036.000, fevereiro a data base de
de aumento salarial, né? Foi para 30.649.000 e terminou o ano aí em dezembro acumulado de 31.122.000. Gasto de dezembro a dezembro. Então, o resumo aqui, então, o Poder Executivo apresentou um dispêndio de 46,09 da receita corrente líquida do município em gasto com pessoal, comprovando dessa forma estar cumprindo o limite estabelecido no artigo 20 da LRF. O Legislativo, da mesma forma, foi 1,6% da receita corrente líquida, comprovando o cumprimento do limite estabelecido na LRF. Fazendo um resumo geral das apresentações, então fica demonstrados que foram atingidas as metas fiscais, bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, que são os limites mínimos lá de aplicação e os gastos com pessoal. Estamos abertos a questionamentos. Abro espaço agora às perguntas dos vereadores. Não, eu agradeço a presença do Borcha e do Lucas pelas explicações. Não tenho questionamento. A única coisa que eu vejo é que o município tem um bom saldo em caixa, mas também não está gastando o mínimo necessário também, né? Isso que me chama a atenção. Mas agradeço a tua explicação, a tua explanação. Seria isso, obrigado. Pelo acompanhamento, fiquei satisfeito. Acho que está ok. Bom, então, agradecer a explicação do secretário Lucas Neco e também do Borchardt, e agradecer em especial a recepção que nos tem dado os dois secretários quando a gente vai lá tirar alguma dúvida nas secretarias, né? O que é possível se explica na hora e o que demanda um pouco mais de, às vezes, dar o retorno depois. Então, nada mais havendo a tratar, encerro a presente audiência pública, agradecendo a presença dos representantes do Executivo Municipal.